Fala galera, beleza? Por que que o Grêmio acredita no trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari? Nós vamos falar sobre isso. Quero saber de vocês junto, mas quero que vocês que estão me acompanhando assistam esse vídeo até o final e comente aqui embaixo, porque vocês vão ficar bravos com algumas coisas que eu vou dizer, mas vocês vão entender outras a respeito do Luiz Felipe Scolari. Por que que ele é o treinador neste momento mais certo para ficar no Grêmio? Por que o Grêmio precisa ficar com ele? Por que a diretoria não faz a troca neste momento que tem esse tempo de treinamento para se preparar para o restante do retorno do Campeonato Brasileiro? Chegou até aqui? Dá aquela moral, se inscreve, dá o like, ativa as notificações e comente aqui embaixo após assistir o final desse vídeo. Porque é o seguinte, ó, todo mundo fala aí sobre o Felipão, que é um treinador ultrapassado, que é aquele treinador do 7-1, que não serve mais, porque ele não evoluiu, porque ele não estudou, enfim. Mas eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: vocês podem fazer a pesquisa aí, porque eu já fiz aqui, e eu vou trazer para vocês os números. O Filipão, antes de vir para o Grêmio, ele treinou o Cruzeiro. O Cruzeiro estava na Série B, pronto para cair para a Série C. Estava batendo na porta, ali, 15º, 16º, 14º, e não tinha uma evolução para ser dessa situação. E aí ele foi contratado para tirar o clube da zona do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E esse era o principal objetivo que ele foi contratado. E aí depois, se conseguisse chegar próximo para se classificar, ficar entre os quatro para subir, era uma outra história. Mas o principal foco deles era não cair para C. E ele conseguiu isso. Ele até saiu antes, terminou o Campeonato Brasileiro, e ele saiu antes do Cruzeiro por conta disso. Mas eu estou fazendo a referência sobre o Cruzeiro porque eu quero fazer referência de todos os times para vocês entenderem. Depois do Cruzeiro, ou antes do Cruzeiro, ele estava fora do país e anteriormente ele estava no Palmeiras, em 2018. Em 2018, ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras. E ele tinha no grupo Thiago Santos e Diogo Barbosa. Só fazer uma referência aqui para vocês de 2018. Palmeiras campeão brasileiro, técnico Luiz Felipe Scolari. Em 2014, seleção brasileira, no 7-1, Luiz Felipe Scolari era o treinador. Em seleção portuguesa, eu tenho anotado aqui que ele foi vice-campeão, né, da Eurocopa. Ele era o treinador. E todos esses times, tirando a seleção de 2002, que ele foi o campeão, o pentacampeão, que a gente tem que fazer essa referência, todos os outros clubes, os outros times, vamos falar em equipes, ele usou o esquema no 4-2-3-1, com exceção do 3-5-2 do pentacampeonato. Por que eu quero fazer a referência? E por que é que esse número que eu estou trazendo para vocês vai ser a minha resposta pela minha pergunta desse vídeo? Todas as equipes ele usou 3-5-2, com exceção da seleção brasileira, que ele jogou no 3-5-2 ou no 3-4-1-2, mas todas elas ele tinha um posicionamento defensivo, sendo com 4 marcadores, um volante fixo na frente da área e um que sabe sair jogando. Hoje no Grêmio ele busca essa mesma referência. E no treinamento de hoje, que eu quero falar a respeito sobre isso, ele fez uma mudança já começa as mudanças do técnico por conta disso que a diretoria acredita que ele é o treinador certo para isso. Ele já fez uma mudança tática, já mudou o esquema, já mudou os jogadores, ele já passou o Rafinha para a direita, ele treinou com Kahneman, Jeromel Kahneman e Guilherme Guedes na esquerda, ele fez 2 duplas de volante, ele treinou o primeiro momento com Fernando Henrique e Matheus Sarará, e no segundo momento ele usou o Thiago Santos e o Bobsin e o Lucas Silva, intercalou. E os meias armadores ele usou Alisson, Jean-Pierre e Ferreirinha, e aí depois ele tirou o Jean-Pierre e colocou o Campas. Esse é o time que ele esboçou para treinar, para jogar contra o Ceará. E eu acredito que os volantes ele vai entrar com o Thiago Santos e Vila Sante ainda, porque vai voltar da seleção, vai depender de como ele vai voltar. Se não voltar bem, ele vai entrar com o Lucas Silva porque está treinando. Analisando dessa forma, eu quero pegar os números do Filipão como Campeonato Brasileiro. O Grêmio hoje é 18º colocado, mas se o Filipão tivesse
pega o Grêmio desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, hoje nós estaríamos entre sexto ou sétimo colocado pelo aproveitamento de 50%. Porque só nos jogos do Filipão no Campeonato Brasileiro a gente tem 50% de aproveitamento. Nosso posicionamento hoje, nossa posição na tabela seria sexto para sétimo lugar, o Corinthians é sexto lugar. Ou seja, não seria nada difícil. E se a gente trabalhar nesse mesmo número, que ele tem 50% de pontos para fazer a partir de agora, o Grêmio sai da zona de rebaixamento. O Grêmio sai, não briga mais por ser rebaixado, vai ficar ali provavelmente na posição, entre 12º e 14º. Aí, dependendo da combinação de resultados, pode até ficar em sétimo ou oitavo. Pode até ficar nessa posição no final do campeonato, caso ele mantenha 50% de aproveitamento. Mas por que o Filipão é ultrapassado? Se ele foi campeão, a gente pode falar do Palmeiras para cá, ele foi campeão onde passou. Ele resolveu, ele jogou. O Grêmio em 2015, na montagem do Grêmio de 2015, que ele participou com o técnico, com o presidente Romildo Bolzan, era no 4-2-3-1. Vocês não lembram que era a dupla de volantes? Maicon e Edinho? Eram 4 zagueiros, 4 defensores, não eram 4 zagueiros, 4 defensores com Maicon e Edinho de volantes. E os três meias. Qual é o detalhe que ele é ultrapassado? Ele foi campeão brasileiro agora, em 2018. Ele perdeu tudo que ele fez de lá para cá. É muito difícil a gente fazer isso. Muito difícil a gente começar a julgar por essa parte. Então, outra situação em que ele está se colocando à disposição para tirar o Grêmio dessa situação e está colocando isso para os jogadores, ele foi na terça-feira ele foi para o treino da transição, onde ele colocou 4 jogadores para descer. Ele desceu 4 jogadores para treinar para o jogo contra o Corinthians na quinta, que o Grêmio empatou em 1-1. O destaque foi o Jonathan Robert. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O Jonathan Robert jogando pela esquerda. E ele vai ganhar oportunidade provavelmente nesse jogo contra o Ceará, porque ele vem treinando bem. O Filipão já falou sobre isso. Outro que treinou muito bem, jogou muito bem, foi o Matheus Sarará. Saiu no primeiro tempo por uma opção, até por conta do desgaste que poderia ocorrer. E uma mudança tática do time do Grêmio naquela oportunidade. Precisava ser um pouco mais ofensivo e tirou um volante, porque o Grêmio jogava com 3 volantes naquele jogo, com Fernando Henrique, Bob Sim e Sarará. E agora ele faz a mesma coisa, só que ele não está jogando retrancado com os 3 volantes como a gente achava que isso ia acontecer. Ele está treinando com 2 volantes e um meio armador. E ele está puxando o Alisson e o Ferreirinha para fechar o meio campo e não fazer a linha defensiva como ele estava fazendo, em vez de 4 defensores, 6 antes. Ele está buscando isso para fechar o meio já, para trabalhar num 4-4-2, ou na verdade num 4-1-4-1 na marcação. E aí ele fica com o primeiro volante cravado marcando. Esse é o treinamento dele. E eu não estou assistindo o treinamento, eu estou vendo relatos, estou vendo fotos e estou tendo informações de pessoas ligadas ao treinamento. E é isso que está me passando. O Filipão é o principal cara hoje. E eu quero pedir para você, torcedor que está aqui, comente aqui embaixo o que vocês acham. Se realmente, com esses números que eu estou trazendo, a gente sai da zona de rebaixamento, tem possibilidade de algo mais no campeonato, ou a gente tem que ficar somente nisso? O que vocês acham? Comenta aqui, dá o like, se inscreve no canal. Dá essa moral para nós, porque eu acredito e agora nós temos que apoiar. E eu convoco todos vocês para apoiar, porque a gente não pode ser rebaixado. Chegou até aqui, então se inscreva, dá o like e as notificações. Aqui é Grêmio.